Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje iremos falar o que é Edge Computing. O Edge Computing é uma arquitetura de computação distribuída que leva os recursos de processamento e armazenamento de dados mais próximos das fontes de dados, reduzindo a latência e melhorando a eficiência. Ao processar os dados localmente, o Edge Computing evita a transmissão desnecessária de dados para a nuvem, otimizando a velocidade e a segurança. E você deve estar se perguntando, é mesmo? E eu lhe respondo, ué. Vantagens do Edge Computing: baixa latência, escalabilidade, segurança e privacidade. Então, se você quer deixar sua empresa no azul, fechar o mês no azul, talvez o uso de Edge Computing seja uma boa opção. Diferenças entre Cloud Computing e Edge Computing: localização de processamento, latência e escalabilidade. O Cloud Computing funciona quase que na totalidade por servidores, enquanto o Edge Computing funciona localmente. Então, questão de localização e processo, essa aplicação, esse software vai rodar localmente, diminuindo a latência e melhorando a escalabilidade, porque você vai ter algo rodando ali mesmo, evitando transtornos nessa comunicação com o servidor. Arquitetura típica de um sistema Edge Computing: pode ser por dispositivos Edge, que seriam sensores, câmeras, controladores e outros dispositivos inteligentes que coletam e processam dados localmente. Gateway Edge: dispositivos que agregam e processam os dados coletados pelos dispositivos Edge, enviando-os para a nuvem quando necessário. E a infraestrutura de rede, como 5G, Wi-Fi e Ethernet, que conectam os dispositivos Edge e gateways à nuvem. Desafios e considerações do desenvolvimento de soluções de Edge Computing: as limitações de hardware, já que vai rodar localmente, o hardware é limitado ao que aquela máquina pode oferecer, não contando com o apoio de servidores à distância. Também a segurança e privacidade, porque é necessário implementar medidas de segurança robustas nos dispositivos Edge, uma vez que eles estão expostos a ambientes menos controlados. A segurança vai ter que rodar localmente. Gerenciamento e manutenção: o gerenciamento e a manutenção de uma infraestrutura de Edge Computing distribuída podem ser desafiadores, exigindo soluções automatizadas. É aquele negócio, né? Como que é uma máquina independente local, ela vai ter que ter uma manutenção local ali, algo bem planejado para aquela situação. E a interoperabilidade: a integração de diferentes dispositivos, protocolos e plataformas de Edge Computing requer soluções padronizadas e interoperáveis, como são vários módulos trabalhando, então uma boa comunicação padronizada seria ideal para esse caso. Exemplos de aplicações de Edge Computing: na manufatura inteligente, monitoramento de processos, detecção de anomalias e automação em tempo real. Veículos autônomos, como por exemplo os veículos da Tesla, que precisam tomar decisões localmente sem ter comunicação com o servidor. Que vamos imaginar o seguinte: o veículo perdeu a conexão com o servidor e precisa tomar uma decisão em poucos segundos. O que ele vai fazer? Ele vai ter que pensar por si próprio, o computador do veículo, e tomar as decisões a partir dali, Por isso que seria bem desafiador, fazer um sistema que consiga trabalhar de maneira autônoma sem a necessidade de outros sistemas por servidores, sistemas à distância. Então, veículos autônomos é uma aplicação bem clara dessa tecnologia. Assistência médica, dispositivos portáteis, monitoramento remoto de pacientes e telemedicina. E cidades inteligentes, gestão de tráfego, segurança pública e serviços públicos eficientes. O futuro do Edge Computing: aumento da adoção. Com o avanço da internet das coisas e da computação ubíqua, a adoção do Edge Computing deve continuar crescendo. Avanços em hardware: dispositivos Edge cada vez mais potentes e eficientes, com maior capacidade de processamento e armazenamento. Soluções integradas: plataformas e soluções de Edge Computing cada vez mais integradas e escaláveis,
com foco em facilidade de implantação e gerenciamento. Então é isso, né? O Edge Computing está numa situação de evolução e o futuro tende cada vez mais a seguir esse caminho, a evoluir, né? E acredito eu que num futuro não muito distante isso já comece a ser um novo padrão. Não que não exista agora, mas futuramente vai estar bem mais definido, bem mais avançado essa tecnologia. Então, o que tenho a considerar sobre isso é que é uma boa tecnologia, né? Vamos dizer assim. E também devo agradecer ao Gama, esse carinha aqui, por esse belo slide que nos guiou ao assunto em questão. Adiós. Adiós.